Olá, meus caros e nobres inscritos, membros e amigos do YouTube. O tio Spook aqui novamente para mais uma análise espiritual, um ritual de exorcismo no Japão. O que será que vai acontecer? Será que isso aqui é um vídeo sério? Será que isso aqui é um vídeo real? É isso que nós vamos descobrir. Se bem que vocês já sabem, porque tá na playlist de pranks e memes. Então significa que não é sério, Sprooks. Calé, pegadinha. Eu dei uma zapeada no vídeo pra ver qual era o intuito, né? Obviamente, a gente tem que tomar cuidado, né? Vai que no meio do negócio aparece, né? Uns negócios voando, uns negócios meio estranhos voando, né? Aí tá no canal errado. Mas, vamos ver o que é. Eu acho que é divertido. Eu dei uma zapeada, eu dei muita risada com o que vai acontecer. Vamos assistir o vídeo é curtinho. A gente vai fazer alguns apontamentos ao longo disso, mas vamos dar risada. Ih, olha lá. Problema da Enel. Olha lá, acontece aqui também. Fico doido quando acaba a luz aqui em casa. Culpa aí, da Enel. Liga lá. Enel no Japão. Olha. Eita! Ó o Bito! Rapaz, é o Slenderman. Olha que legal. Olha o bicho. Mas peraí, isso aqui não teve no Spielberg, não é aquele alien do Inteligência Artificial do final do filme? Olha. Olha que legal. Olha, rapaz, é o Darth Vader. Nossa, parece uma cabeça ao contrário. Nossa! Isso aí é do Enigma de Outro Mundo. Eu vi esse filme, é horrível, de 1980. Come on, boy! Na, 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 come on, boy! Daqui a pouco vai começar a tocar aquela música. E o cara tossiu. E o cara tossiu. Olha o zóio. Sumiu a cabeça. Olha que legal. Curvou, pegou. Opa, foi pro butico. Possuiu, olha lá, possuiu. Como é que ele está? Isso eu entendi. Não sei só. Ela falou, não sei só. Olha que legal. Não! Não, eu quero ver, quero mais. Não! Vamos bater um papo. Olha só o bicho. Espiritualmente é assim que você vê, tio Spook? Mais ou menos. Vamos lá. Os seres, eles podem plasmar desta maneira? Assim, muito filetinho, não. Geralmente eles carregam uma estrutura com base na energia deles. O corpo de energia das criaturas do mundo espiritual, elas obviamente vão oscilar de acordo com a consciência desses seres. Então tem seres que carregam muito mais energia e esse acúmulo de energia faz com que o corpo dele plasmático, ou seja, toda essa estrutura, seja até um pouco maior. Tem seres que às vezes podem chegar a 1 metro, 1,5 metro de largura, dependendo do acúmulo de energia que esses bichos têm. Até mesmo da consciência deles, tá? O que é a consciência deles? O porquê que a consciência deles predetermina? Porque a consciência deles é que ainda é remanescente daquilo que eles foram em vidas passadas, é que vai predeterminar o seu estado a ser utilizado no período de pós-morte, ok?
Então vamos supor, esse cara aqui, quando falecer e ele ficar preso aqui à matéria, ele vai carregar a mesma impressão do corpo de energia dele com o corpo físico. Com o tempo, obviamente não tendo mais o corpo físico que dá sustentabilidade ao corpo de energia, esse corpo de energia ele vai se moldando de acordo com a consciência desse ser. Então ele vai reagindo de acordo com isso. Uma coisa interessante, obviamente, tira aquela cabeça, aquilo lá que não existe, tá? Predetermina-se só esta forma. Sob a forma de como ele se conecta. Tá? Olha que interessante, ele puxa a sua estrutura de cabeça para se conectar na cabeça desse ser, né, da pessoa, pelo que eu entendi. Isso é factível? Não é factível, tá? Uma vez que, eu vou pegar até a famosa lapiseira para vocês poderem explicar. Todos os pontos de energia, eles estão espalhados ao longo de todo o corpo dessa pessoa e alguns pontos na cabeça. Dificilmente um ser do mundo espiritual ele vai se conectar aos pontos da cabeça. É muito mais fácil ele pegar pontos que são mais vulneráveis, como a região do quadril. Por quê? Porque existe uma abertura na região do quadril que envolve relações familiares. Cara, ninguém tem uma família perfeita. Todo mundo tem alguns problemas entraves com relação à família, tá? Ninguém tem uma família perfeita. Isso gera a nós um problema seríssimo na região do quadril, dores na base da coluna. Outra coisa, problemas relacionados à estima, ou seja, minha vontade de ir, minha vontade de fazer. E muitas vezes nós nos colocamos como bloqueadores de nós mesmos, ou seja, nós não temos muita vontade de fazer certas coisas e isso também causa uma deturpação energética. Por quê? Porque às vezes encontramos muitas barreiras na vida, sejam barreiras financeiras para você poder fazer uma boa faculdade, sejam barreiras financeiras às vezes para você adquirir uma coisa legal, um carro, uma casa, comprar um objeto pessoal particular seu e você se frustra e isso gera uma deturpação sobre esse ponto de energia na sua vontade, porque ele gera decepção. Então a região do quadril, além do ponto obviamente sexual e outros pontos, torna-se mais factível a entrada desses seres por toda essa região. Um ponto que é direto, que a gente percebe também, é o ponto no meio das costas. Por que o ponto do meio das costas? Porque ele envolve pulmão e coração. Pulmão e coração são pontos muito fracos com relação ao ser humano. Pulmão, porque nós temos um sistema respiratório debilitado face ao ar que nós respiramos, a fumaça, a poluição. Isso gera um problema sério, bactérias no pulmão, doenças respiratórias com muita frequência. Isso faz com que o ponto que fique nas nossas costas e na frente fique muito exposto. E facilmente esses seres podem vir pelas costas, eles percebem a abertura de certos pontos e eles se conectam. Nunca você vai ver algo acontecendo pela frente do ser humano, sempre pelas costas, tá? Essa região para onde ele está pegando e a forma como ele está pegando não acontece dessa maneira. Não acontece. Geralmente é tudo pela região das costas, até por uma questão muito simples. Eu não estou vendo. Esses seres que geralmente são obsessores, que se aproximam, eles não são burros. Eles sabem que você tem dois olhos na frente e que você tem um sistema de percepção que não é uma percepção 360 graus, ou seja, você não sabe o que está acontecendo atrás de você, mas você sabe o que está acontecendo, pelo menos dentro do seu campo de visão. Dentro do meu campo de visão, eu sei o que está acontecendo. Eu posso ter uma percepção sobre o que está acontecendo aqui, mas pelas costas eu não tenho essa percepção. A percepção pelas costas é sensorial, o que muitas pessoas não possuem. Sabe aquela percepção de alguma coisa passou aqui, eu não sei o que é. É raríssimo você ver esse tipo de percepção nas pessoas, mas geralmente é o que acontece. Essa percepção do campo de visão faz com que esses seres eles tenham ainda a consciência dizendo, ele pode vir a me ver. Então eu prefiro me conectar pelas costas, e pelas costas eles se deparam com esses pontos que eu abordei. Aqui na nuca, dificilmente você vai ver um ser se conectando por aqui. Em última instância, ele se conecta pela base da coluna e
ele vai pouco a pouco subindo. Então, pela base da coluna, ele tem um controle completo sobre suas vontades. O seu desejo de ir e vir, então ele te castra dentro desse princípio de vontade de vir a fazer algo. Ele pode te colocar de cama, sem vontade, sem desejos, uma vida meio insossa, uma vida sem prazer de viver. Perfeito. Na hora que ele faz isso, ele te fragiliza no ponto de cima, que é o ponto das emoções. Nós temos pontos de emoções que são emoções superiores, que é o amor, por exemplo, mas nós temos um ponto de emoção inferior, que é o ódio. Eles são pontos arbitrários, você consegue transformar uma sensação, uma emoção ruim em algo realmente no qual você fala, meu, que coisa idiota que eu estou fazendo na minha vida. Você transforma essas sensações. E na hora que ele chega nesse ponto, ele fala pra você, cara, fala pra você no sentido obviamente energético, não no teu ouvidinho, né? Mas ele chega pra você e fala, te dá a entender, melhor assim, que o que você tá tendo é um problema emocional. Aí as suas emoções começam a ficar mais à flor da pele, porque você começa a achar que você está com uma depressão, começa a achar que a sua vida não tem mais valor, começa a ter vontade de tirar a sua própria vida, N fatores. Ele enfraquece esse seu ponto das emoções e ele consegue se conectar também na parte de cima. Se ele conecta na base da coluna e na parte de cima, ele vai afetar o quê? Todo o seu sistema respiratório, o que é péssimo. Por quê? Porque o sistema respiratório, ele também tem um apelo emocional. Afinal, quando você está nervoso, o que você faz? Respira e se acalma. Na hora que ele afeta o seu sistema respiratório, você perde até mesmo a possibilidade de ter um sistema respiratório funcional. Ele começa a enfraquecer o seu pulmão e você começa a adoecer. E aí ele faz a festa nos outros pontos, tá? Ele se pesa sobre suas costas. Esse tipo de presença na frente não é visto em nenhuma forma de contato com o mundo espiritual. Você não vai vir ele vendo ele correr na sua direção, né, e te pega assim. Isso não existe. Nunca vi, em todos esses anos, dentro dessa indústria vital, isso acontecer, tá? Eu nunca vi. Primeira coisa também, além disso tudo, vamos fazer outros adendos. Possessão. Possessão é um termo utilizado pela igreja para a igreja, mas nenhuma outra religião torna um fator como possessão, tá? Não é algo de ser visto. Tirando o espiritismo, que é uma doutrina, não é uma religião, ele é uma doutrina baseada em outras culturas e crenças, a possessão ela não é vista nem no budismo tibetano, nem nas escolas do Oriente, não existe esse tipo de possessão. Existe algo chamado influência ou sugestão espiritual. Aí sim. Mas possessão é algo relacionado à igreja, à expansão da igreja e uma forma de fazer com que as pessoas se surpreendam, tá? Lembrando que japonês exorcismo, um exorcismo japonês, não está relacionado ao termo possessão. E outra, isso aqui é uma prank, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é um show de ilusão, isso aqui é uma montagem, tá? É uma montagem. Tem que deixar isso bem claro que as pessoas acham que tudo é real, que Hollywood é real. Então isso aqui é uma montagem, isso aqui é uma brincadeira, tá? Isso aqui é simplesmente um show de ilusão para que as pessoas tenham medo. E de novo, é uma falta de respeito, esse tipo de coisa, porque as pessoas querem se afastar do medo. Mas, de novo, as pessoas procuram esse tipo de coisa. Então assim, possessão só existe sob a ótica da igreja, a igreja e suas vertentes, tá? Dentro de outras culturas, o termo possessão não existe. Até porque existe uma relação até muito bem-vinda entre certas crenças do Oriente e os princípios do mundo espiritual, onde eu posso acalmar esses seres. E se eu acalmo esses seres do mundo espiritual, não existe nem contato com essas entidades, eles nem se aproximam de mim, já que eu trabalho com processos de acalmá-los, de oferecer alimento, oferecer energia, oferecer água, oferecer substâncias que ainda fazem com que eles tentem trazer a consciência mais próximo do que eles tinham em vida. E na hora que eu faço isso, eles despertam a percepção e eles conseguem ser encaminhados naturalmente, tá? Dentro de conceitos espíritas, até mesmo sobre a ótica de Rubens Saraceni, que foi um cara espetacular, eu li algumas coisas dele, mas nunca pratiquei realmente o Rubens Saraceni, porque ele tinha uma
uma espiritualidade, uma prática mágica ligada à Umbanda, tá? Ele não era 100% umbandista, ele trabalhava muito mais as práticas místicas relacionadas à Umbanda. Eu acho isso sensacional, tá? Ele transformou o contexto da Umbanda para algo mais místico e mágico, não que ela não seja, sob a ótica daqueles que frequentam, praticam e utilizam isso como uma crença, mas ele transforma isso dentro de um lado mais racional, magicamente falando. Quando ele trabalha essas energias, ele parte do princípio de que existem processos de aproximação de seres junto ao médium, junto àquele que está apto a trabalhar com essas energias. Uma consciência 33, 66 e 99%, mas sempre tem 1% que é relacionado ao quê? Ao ego do indivíduo. Então vamos lá, o que é o ego do indivíduo? Quer dizer que o cara é ego, né? Fica me enchendo o saco com esse negócio, até falando que eu tenho ego. Todos nós temos um ego. E graças ao bom Deus, o ego é o que nos mantém ainda conectados a uma realidade. Bora entender. 33%, 66% e 99% são graus de consciência do indivíduo durante um processo relacionado a Umbanda ou um ato mágico. Então ele está lá fazendo o ritual e ele precisa trazer essas energias para perto, a consciência dele ainda se mantém lúcida. 99% é o máximo que ele consegue se manter lúcido, porque ainda existe 1% que ainda gera a insegurança para a sua entrega. Dentro do processo de incorporação, essa insegurança chama-se o ego. O ego não é ruim, ao contrário, o ego ele é um sistema de defesa, um sistema de preservação do indivíduo, que ainda mantém ele preso a uma realidade. Sem o seu ego, você viveria até mesmo no mundo da lua, você viveria num mundo completamente abstrato de sua existência, tá? Seria um maluco beleza por aí. Mas o ego, ele lhe mantém ainda alicerçado em um ponto. Esse ponto é fundamental para que você ainda tenha o discernimento das coisas. Ele não é ruim, ao contrário, ele é utilizado de uma maneira até mesmo coesa dentro desse princípio para que você não se deixe influenciar 100% por algo que muitas vezes você não sabe o que é. Então, nesse caso, ele não é real, não se torna a aproximação dessa maneira. Esse ser, ele teria que ir por trás, envolver as regiões onde os pontos desse menino estão mais vulneráveis e começar um processo lento de aproximação. Não existe nenhum processo dessa magnitude que seja tão rápido assim, tá? E outra, lucidamente falando, não existe como nenhum ser te derrubar. Imagina, eu tô aqui falando com vocês e de repente... fui. Isso não existe. A não ser que o Pontes morre, né, o do bien dormido, ele vira um obsessor bien dormido do mundo espiritual. Aí você tá aqui falando, você escuta, bien dormido, o quê? Bien dormido, o quê? Bem dormido, aí você vê uma faixa preta, bien dormido, e vai. Brincadeira, isso não existe. Não existe nenhum ser que chegue para você e te golpeie desta maneira, te fazendo você apagar. Não. Não, isso não é observado em nenhuma crença, nenhuma religião e muito menos na rua, tá? Até porque a gente precisa de amostragem. Imagina que engraçado o cara andando na rua e ele capota e fica. O que foi? Ah, não, foi um obsessor que fez ele bem dormido. Não tem, tá bom? Então, assim, os caras, eles ficam absolutamente lúcidos sobre o que está acontecendo. O que eles podem sentir são os incômodos de arrepios e energias passando ao seu redor. Beleza. Mas esse processo de derrubar de uma vez só, tipo dar um tapinha na cara e o cara cai, não existe. Não existe, tá? Quem falar o contrário é porque está envolto a impressões. Ah, tomei um golpe, tio Spook, a janela estava aberta, eu sei que estava ventando. Mas eu tenho certeza que foi o espírito. Mas pode ter sido o ar. Não, foi o espírito. Isso já me aconteceu, tá? Pessoas já me mandaram e-mail falando. Ah, tio Spook, eu senti alguma coisa batendo na minha cara. Mas a janela estava aberta do quarto e estava ventando no dia. O que o senhor acha? Eu acho que o senhor não tem que me amolar com uma coisa desse tipo, ok? É sério, tá? Então, assim, nós temos impressões sobre as coisas. Temos que colocar o pé no chão e entender o que são as impressões e o que é ato real dentro do mundo da espiritualidade. Isso aqui, de novo, é um fake,
é uma brincadeira, é uma prank, mas é extremamente bem feita dentro de alguns critérios. Se eles realmente tivessem seguido alguns princípios básicos da forma como as entidades se manifestam, eu ia falar para vocês, nós temos aqui um passo a passo de como funciona realmente a pré-existência desses seres dentro dos ambientes, como eles se aproximam de nós, até porque eles não se aproximam dessa maneira, não tem nenhum rosto com minhoquinhas que ficam penduradas desse tipo, tá? Já pensou que louco? A gente ia viver naquele lá como é que era? O Enigma do Céu, Enigma do Outro Mundo, filme de 1980 e pouco, que é violentíssimo, assim, para a época. Mas imagina que louco seria, né? Mas isso não existe, tá? Mas, seguindo todos esses processos que eu vi ao longo de 15 anos, 16 anos, tratando pessoas, ajudando pessoas, indo na casa das pessoas e verificando realmente como esse processo ocorre, e mais 25 anos voltados a estudo de religiões, e além de escolas esotéricas e místicas e escolas ocultas de ocultismo, que eu fiz parte, esse princípio ele não existe. Tá? Não existe desta maneira a forma como esse ser se manifesta. Mas é um vídeo muito legal, eu achei muito legal a ideia dele, tá? Acho que a ideia dele tá bem interessante, tirando os showzinhos aqui, acho que é um vídeo bem legal para a gente poder começar a entender sobre a ótica daqueles que não veem o mundo espiritual, não conseguem ter esse entendimento de como a coisa funciona. Tá bom? Eu gostei desse vídeo, tá? Edson, dessa vez, ó, legal, gostei. O Edson que me fornece os vídeos, esse aqui eu achei bem legal, tá? Bem legal mesmo, tá? Tem alguns que eu fico até meio, isso aqui não vou trazer pro canal nem a pau, tá? Mas é isso, eu agradeço de coração, Edson, muito obrigado pelo vídeo que você me mandou, tá? De novo, os vídeos internacionais, Estados Unidos, Europa, Oriente, a gente não tem o uso restrito da imagem. O que eu sofro é só, por exemplo, o uso do direito de imagem dando flag na qual a imagem pertence àquela pessoa, então eles vão no meu vídeo e cortam a parte. Aí eu não tenho como evitar. Ou eu dou 100% do direito do uso de imagem para os caras, a monetização e tudo mais, ou a gente faz esse acordo de, ok, você tira o teco que você quer, paciência, sabe? É o direito do cara sendo exercido. Mas eu não respondo judicialmente ao uso do direito de imagem de maneira ilícita, como eu respondo aqui no Brasil, e até mesmo tomar strike aqui no Brasil. Lá fora não rola strike. Lá fora eles até comunicam, eles mandam mensagem, o YouTube me notifica, mas aqui não. Aqui eu tomo strike direto pelo uso de imagem. Então, a partir desse momento, já faz um tempo, a gente não mais pegou o vídeo de conteúdo brasileiro por causa desses riscos de expor essas imagens para que a gente possa instruir as pessoas. Mesmo fator educacional, mesmo mimimi, mesmo se vocês batem o pé e falam não te expor que você pode, vocês não sabem o que acontece do outro lado. Quantas vezes eu já tomei notificação, já tomei um strike, já tomei flags e não vou fazer isso porque vocês acham que sabem uma coisa que eu vivo 24 horas. O YouTube sempre me manda mensagem falando, aqui nós temos uso do direito de imagem, você não pode usar, eu vou tirar esse pedaço. Perfeito, tá? Não posso argumentar que é sobre educacional, porque não faz diferença, tá? É sério. Teve já inscrito que veio argumentar comigo dizendo, não, você tá errado, tio Spook. Quem tá do outro lado sou eu, tá bom? Então é isso, eu agradeço muito pelo vídeo, muito obrigado a todos. De novo, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, holístico, licenciado nacional e internacionalmente, sob institutos que me habilitam e me capacitam para poder complementar a medicina tradicional. Nós complementamos, eu não estou substituindo nada, não estou intervindo em nenhum método, nada. Eu só complemento os tratamentos da medicina tradicional. Medicina, leia-se, para enfermidades físicas, emocionais e mentais. E aí existem um processo espiritual, limpeza de casas e limpeza de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado em um único endereço de e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, não é Twitter, não é sinal de fumaça, não é sete ondinhas, não é São Longuinho. É limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com. Todo o processo é feito à distância. Não existe como ir para a casa das pessoas mais. Nós somente tratamos à distância, tendo visto o período da quarentena, na qual esse vídeo está sendo gravado, e por problemas de segurança, na qual nós já sofremos por isso.
ok? Nós quase fomos assaltados, uma ida na casa de uma pessoa e, tendo em vista isso, nós não vamos mais expor a nossa segurança a riscos. Então, tudo é feito à distância. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um sistema é pelo método Seja Membro, que está aqui embaixo. Você clica e você doa R$8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma. E o programa de doação pelo PayPal, que também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai abrir aqui embaixo, vai aparecer direitinho todas as regras, como segue o procedimento para a doação pelo mecanismo PayPal. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nas continuações dos vídeos e bons sustos a todos nós.